Hello everyone! Eu sou a Teacher Fabi Montanari, se você não me conhece ainda, seja muito bem-vindo. E a gente vai falar hoje sobre uma situação que é muito comum e que causa desespero nos alunos. Eu procurei mapear aqui os principais desesperos dos meus alunos ao longo dos anos. Aí, há 25 anos já eu dou aula, então eu procurei mapear as principais queixas de aluno que não consegue falar inglês e quando ele entra no desespero. E assim, teacher, quando eu falo e não me entendem, eu fico desesperado, porque parece que eu não estou conseguindo passar o recado. Vou falar isso dentro de um cenário específico. Pode ser tanto num cenário de viagem, você está viajando e você precisa comunicar alguma coisa e não consegue, quanto também pode ser no caso do trabalho, que é uma situação bastante tensa. Você precisar comunicar uma ideia, um projeto e você não consegue. Então, eu sei dessa situação, talvez do desespero que isso possa causar no aluno ali, no interlocutor, e como se livrar disso, né? A primeira coisa que eu sempre falo para os alunos é manter a calma. Principalmente se você não está entendendo. Quanto mais nervoso você ficar, mais para longe as palavras que você precisa usar vão ficar, porque a nossa capacidade de percepção na hora do nervosismo é a hora que a gente parece que não sabe nada. Vou contar uma situação, eu contei numa outra live aqui, e eu vou... Opa, quase derrubei aqui. Eu vou contar uma situação que aconteceu comigo na minha primeira viagem internacional. Para quem não sabe, assim, eu comecei a dar aula muito cedo, com 16 anos, eu já dava aula de inglês para criança, numa escolinha infantil, lá no passado, muitos anos atrás. E com 17 eu fui fazer um intercâmbio, tinha terminado o curso de avançado de inglês, já estudava inglês aqui no Brasil há 8 anos, só que da maneira mais tradicional possível, 2 aulas por semana, 1h30 cada aula, 9 anos já eu tinha de inglês quando de fato eu fui fazer um intercâmbio, uma viagem de intercâmbio de 1 mês para a Inglaterra. A minha viagem, a gente saiu do Brasil, eu saí com uma amiga, minha mãe tinha medo que eu fosse sozinha, 17 anos, eu nunca tinha viajado sozinha e muito menos para o exterior. Meus pais nunca tinham viajado para o exterior, então não sabia como era. Né? Hoje eu falo, a comunicação está muito mais fácil, está muito mais próxima, né? Hoje a gente tem WhatsApp, tem internet, naquela época não existia, eu tô falando isso do ano de 1998, tá? A gente tá lá no ano de 1998, julho de 98. Então a comunicação era por telefone, era caro, então eu tinha que ligar para casa, eu ligava uma vez por semana, não tinha como mandar recado em tempo real, então todas essas coisas eram muito mais difíceis. Então, e óbvio, né, meus pais nunca tinham viajado para fora, eles tinham esse medo que, né, eu ia ficar em casa de família, como que ia ser, um monte de dúvidas que eu acho que são bem pertinentes. Mas enfim, embarquei na viagem, uma amiga que também tinha vontade de fazer um intercâmbio lá na Inglaterra, foi junto. Então foi combinado entre meus pais e os pais dela, a gente ir junto, a gente ia ficar no mesmo quarto, com a mesma família, para uma ajudar a outra em caso de uma necessidade, de uma urgência, um apoio, né? Enfim, fomos nós duas para lá. Só que o voo mais barato era, apesar de eu estudei no sul da Inglaterra, numa cidade que chama Bournemouth. Eu estudei lá, só que a viagem, o voo mais barato era com escala em Nova York. São Paulo, Nova York, depois um outro voo de Nova York para Londres. E de Londres eu pegava um transporte para chegar em Bournemouth. Cerca de 2 horas de Londres. 2 horas e pouquinho. Eis que fomos para lá. Mas quando a gente parou em Nova York, eu falei, não, eu tenho inglês, né? Que legal, vou usar meu inglês. E eu de fato tinha, eu já dava aula de inglês, já estava terminando o curso avançado. Fui comer no McDonald's do aeroporto, lá, entre a conexão. E o atendente, quando o atendente, ele colocou, eu pedi lá number 1, né? Pedi o number 1. O atendente, ele colocou pra mim a situação e falou o valor. E eu olhei pra cara dele, eu não entendi o número que ele falou. Só que a maneira... Por quê? Existe sotaque, existe a maneira que fala e existe também um fator que a gente, às vezes, o estudante não considera, é a dicção. Às vezes a pessoa não tem uma boa dicção e você coloca toda a culpa em você. Parece que o peso do mundo, né, do inglês inteiro tá nas suas costas e isso não te ajuda. Não te ajuda.
você achar que todos os problemas com o inglês do mundo são pela sua falta de competência. Mas, infelizmente, a primeira coisa que os alunos pensam, a gente tem essa questão, aí eu comecei a não entender mais. Ele não conseguiu ainda, mas agora voltou. Deu certo, que bom, que bom. Então vamos lá. E aí, num determinado momento, eu tava com vontade de voltar pra casa. Eu falei, cara, eu não vou dar conta. Assim, faz 12 horas que eu saí do Brasil e já tô passando esse perrengue. Imagina que eu tenho um mês pela frente e eu não vou dar conta. A minha amiga veio perceber. Só que aí, claramente, assim, eu tava desesperada, né? Eu não conseguia mais segurar ali a conversa. A vontade de fugir dali era gigante. E por isso que eu falo que eu entendo o aluno. Quando ele tá numa situação, que ele ficou numa situação muito delicada, ele não consegue mais processar a informação. E aí, o que você tem que fazer nesse momento? Minha amiga, ela veio, só pra finalizar essa história, ela veio, ela entendeu e ela falou o valor pra mim. O que tinha acontecido? Eu tava esperando ouvir do atendente do McDonald's o número o valor que aparece no caixa. Atrás do caixa fica, né, a placa ali tem os valores. Só que o que acontece nos Estados Unidos? O valor final o valor final que você paga não é o valor que aparece no painel, porque o valor de lá que aparece no painel é sem imposto. Então, no caixa é acrescentado o valor, né, o tax, que é o imposto, e ali tem essa adição. Então, eu tava dando o valor referente ao que eu tinha visto no painel. E ele tava me falando que tava faltando dinheiro. E eu falo, não, mas tá ali. Então, não era um problema do inglês, era um problema que eu não sabia dessa questão, ou pelo menos eu não lembrava dessa questão de que o imposto inglês nos Estados Unidos é cobrado depois. E aí começou, junta, né, a tensão de você estar fazendo uma viagem internacional, sozinha, né, pela idade que eu tinha, era a minha primeira viagem, sem meus pais, todas essas coisas. Então, tudo isso somado, começou para parecer que eu não falava inglês. O que você tem que fazer nessa hora? Eu tenho alunos que às vezes travam nesse momento numa apresentação. O aluno, ele é convidado a fazer uma apresentação no trabalho e é a hora que ele trava, absolutamente. Ele trava totalmente. Por quê? Porque ele acha que ele não vai ser capaz. Só que você tem que considerar isso. Primeira coisa, uma dica que me deram para apresentar para treinamento. E no nosso curso de Business English, a gente coloca isso daí, tá? Porque quando eu dou o curso de Business, eu não falo somente do vocabulário. Tem aluno que me procura, teacher, eu preciso de inglês para negócios. Você dá aula de inglês para negócios? Sim. Mas eu acho que tão importante quanto te apresentar o vocabulário para você descrever um gráfico, para você reportar o resultado do trimestre da sua empresa, da sua área, as metas que vocês atingiram, as metas que deixaram de atingir, o motivo por que conseguiu isso, o motivo por que não conseguiu. Mais importante do que eu te preparar com todo esse vocabulário para você poder usar, é também te mostrar como você vai ter que fazer essa apresentação. Então, no nosso curso de Business, eu não falo somente disso, eu falo também de como você vai fazer essa apresentação. E principalmente, buscar pontos de apoio que te tragam tranquilidade num momento tenso. Uma coisa que eu aprendi num curso, e não foi no curso de inglês, foi no curso de técnica para apresentação, se você tá tenso, você busca alguma coisa que te traga conforto. Então, por acaso, você tem um anel, você usa um anel, uma aliança, uma pulseira, alguma coisa que você use. Você ficou tenso, você vai lá e você começa a apertar e respirar fundo, porque vai te trazendo para um ambiente mais confortável, mesmo que você esteja em cima de um palco fazendo uma apresentação. E às vezes o aluno ele tem que ir para uma reunião, não vai ser num palco, mas vai ser numa sala de reunião com os chefes, com diretores. E aí ele fala, teacher, eu não vou dar conta, eu não tenho inglês para isso. Fala, tá, vamos fazer aula então. Nesse caso, a gente às vezes oferece aulas particulares, né? O aluno já tem inglês, mas são aulas só para treinar para apresentação. Aí eu vou lá e eu vejo que o cara tem um inglês suficiente, mais que suficiente para apresentação. Só que a insegurança dele, de alguém perguntar algo para ele não entender, coloca ele num nível de tensão que ele acha que ele não sabe inglês. Então é isso que eu quero falar para você. Será que o seu inglês, ele está tão ruim? Ou você não está considerando outros fatores que são importantes você considerar com a outra parte que está conversando com você? O sotaque dessa outra pessoa. Se essa pessoa está usando um momento formal, assim, vocabulário formal ou informal, em qual situação você está conversando com essa pessoa? Obviamente, o sotaque, já falei, a situação, se é formal ou se é informal, é uma pessoa que tem uma dicção boa, ninguém considera isso, mas dicção é fundamental. Quantas pessoas com uma dicção ruim, muitas vezes você não entende falando português?
Quantas vezes, né? Então, muitas vezes a gente tá falando português e a outra pessoa tem uma dicção ruim, você não entende. Músicas, às vezes a gente vai ouvir música em português, você não entende que o cara canta no refrão. Porque tem essa questão de variação regional, sotaque, dicção. Então, primeira coisa, não coloque toda a culpa em cima de você. Não acho que você é o culpado por não estar entendendo. Você não é a única parte responsável pela comunicação. Então são essas coisas. Aí agora vamos na prática. Você tá lá numa situação, você tá lá em Nova York, sua primeira viagem internacional, o cara, o atendente do McDonald's, cospe inglês ali na sua frente, você não consegue entender. Se ele tá perguntando se você quer... que tipo de molho que você vai querer no seu lanche. Então, assim... Mesmo que você tenha um inglês básico. Todo mundo fala assim, com inglês básico eu posso pedir o número 1 no McDonald's, tá tudo certo. Mas ele vai te perguntar se o acompanhamento vai ser batata frita, ou se vai ser nuggets, ou se vai ser isso, ou se vai ser aquilo. E tem as variações do McDonald's no mundo, né? Não são sempre os mesmos side dishes, né? Os acompanhamentos, né? O que a gente tem nos combos do McDonald's aqui, não necessariamente são iguais em todos os lugares do mundo. Então, pode ser um desafio até comprar o número 1 em inglês. Mas se você não entendeu o que ele tá falando, primeira coisa, você mostra pra ele que você tá tentando falar inglês. Isso, você traz a pessoa pro teu lado. Você fala, I'm sorry, I didn't get that. I'm sorry, I don't speak English very well. Então você pede desculpa. Can you speak slowly, please? Então você pode falar devagar e respirando fundo. Você memorizando essas 3 ou 4 frases, você vai conseguir fazer a pessoa desacelerar do ritmo dela e trazer ela para o seu ambiente mais confortável. E aí você continua a conversa, mas isso você precisa respirar fundo e precisa considerar que existem esses elementos que eu já mencionei aqui. Considerem tudo isso. E aí vocês vão ajustando a comunicação. Entende? Aconteceu numa outra situação comigo também, numa outra viagem. Talvez assim, eu não tenha... Eu tenho esse medo, às vezes, de não dar conta do recado, mas eu me jogo. Então, isso se você já passou por isso, se joga também. Aconteceu uma situação, eu não tenho... Apesar, eu falo inglês fluente, né? Espanhol tem um bom domínio, mas às vezes eu tenho medo de estar falando portunhol, então eu não dou aula de espanhol, né? Mas já me virei, não passo perrengue. E eu tenho alguma noção de francês, porque eu gostava, eu acho bonito, mas assim, eu diria que o meu francês ele é básico, bem básico. Numa ocasião, eu tava numa viagem, um mochilão, eu fiz e fui pra Paris. A gente passou em alguns lugares da Europa e eu tava em Paris. Então eu falei, agora eu vou gastar todo o francês, todo o meu francês básico eu vou gastar aqui agora. Vamos gastar esse francês aqui agora. E aí, eis que eu falei, eu já sabia fazer pergunta de onde é tal lugar em francês, eu já tinha treinado. Isso é uma lição de nível básico. E aí eu fui, tinha uma senhora pronta para atravessar a rua, e eu tava perdida com o mapa ali, né, pra onde que eu vou, pra onde que eu vou, pra onde que eu não vou, eu e meu marido olhando, a gente tentando chegar no metrô. E a gente não sabia exatamente em que rua que era. A gente tava numa praça e tinha várias ruas que saíam dessa praça, e a gente não tinha certeza qual rua que era a estação do metrô. Aí eu falei, vou perguntar pra aquela senhorinha ali, bonitinha, que tá pronta pra atravessar a rua. Aí eu cheguei em francês, né? Com licença, por favor, onde é o metrô? E eu não vou falar em francês aqui, porque o meu francês ele não é bom, minha pronúncia é muito ruim. A gente tem curso de francês na escola, então também dá pra gente trabalhar isso daí. É que eu fico muito nas aulas de inglês e eu acabo não fazendo francês. Mas a gente tem também as aulas de francês na escola. E aí a senhorinha ouviu que eu perguntei em francês, ela me respondeu em francês fluente. E eu falei, caraca, eu pensando comigo, olhando pra ela, eu falei, caraca, eu consigo entender, eu consigo fazer a pergunta, mas eu não consigo entender a resposta ainda. E aí, o que você faz essa hora? Ela conversou comigo como se eu fosse fluente em francês. E aí eu fiz assim, eu peguei 3 ou 4 palavras que pra mim soaram familiares, que eram referentes ao contexto, né, de direção. E daí ela juntei com uma sinalização que ela fez com a mão, ela apontou tudo lá, tipo nessa direção, segue em frente, eu falei, então é pra cá. Aí meu marido falou, você tem certeza? Eu falei, a mão dela não nega, a gente vai na mímica, então ela sempre tem isso. Comunicação, falar um outro idioma não envolve somente a fala, envolve também gestos. Então tudo isso faz parte de você trazer isso para sua zona de conforto.
se você ainda não tem um domínio pleno do idioma. E de fato era. Eu peguei aquela meia dúzia de palavras e consegui chegar, era a rua certa, eu entendi um pouco do contexto ali. Então, o simples fato de você tentar se comunicar em inglês, as pessoas já vão reconhecer isso. Não se sintam desamparados nesse sentido. Óbvio, se você tem essa noção que isso te traz esse desconforto, você vai estudar. O que está ao seu controle nesse momento? Vou começar a estudar, começar a avançar. Mas num determinado momento que você não vai ter domínio pleno ainda, por N situações, talvez pela própria dicção da outra pessoa que você não entende, você pede licença, você pede desculpas e pede para a pessoa diminuir. Nesse momento você está trazendo a pessoa para o seu ambiente, que é a sua zona de conforto. Entende? Faz sentido isso que eu coloquei? Então, gente, se vocês tiverem alguma coisa para vocês compartilharem, algum medo nesse sentido, teacher, mas o meu medo vai além disso, eu queria que vocês colocassem aqui, compartilhassem aqui comigo, que eu vou procurar esclarecer.